Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre como é o pacote do Haddad, né? O pacote bomba do Haddad. Ele anunciou ontem com toda a pompa e circunstância, e eu já falei o vídeo sobre isso. O fato de ele ter anunciado significa que o PT colocou ele na fogueira. Se o pacote der certo, né, beleza, Haddad se cacifa até para ser o candidato do PT em 2026. Se o pacote der errado, meu amigo, que eu diria que tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo, o Haddad vai ser o culpado pelo pacote e vai tentar livrar a cara do Lula, que vai concorrer em 2026, né? Vamos entender, porque agora saíram mais informações sobre esse pacote, né? Ao longo do dia saiu mais um monte de dados aí do pacote. Vamos entender o que tem nesse pacote no final das contas, o que são assim, esses impostos e coisa e tal. Porque, como eu falei para vocês, né, todo mundo esperava um pacote de corte de gastos. Teve algum corte de gasto? Teve alguns cortes de gasto. Teve até um corte de gasto que eu gostei muito, que é a diminuição do salário mínimo, né? O Lula decidiu que o salário mínimo vai subir menos. E vocês sabem, a minha opinião é que o salário mínimo é ruim para o trabalhador. Então, que bom que o trabalho mínimo, que o salário mínimo está diminuindo. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Trimundial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, tem uma descrição aqui feita pelo Paulo Pimenta, na verdade, né? Eu não sei quem foi que descreveu aqui, Rui Costa. A Simone Tebet e o Rui Costa fizeram um esclarecimento do que seria esse pacote que o Haddad anunciou na televisão ontem, né? O Haddad é o dono do pacote bomba, mas aí o pessoal deu a descrição do que está aí nessa história, né? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa? A questão do imposto de renda. Isso é uma coisa à parte. Embora ele tenha anunciado junto, são duas coisas diferentes. Ele vai encaminhar para o Congresso o pacote de corte de gastos e o pacote da reforma do imposto de renda. O pacote da reforma do imposto de renda irá tramitar ano que vem. Então, se fizer alguma diferença, vai fazer só em 2026. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Quem ganha mais de 50 mil por mês, eu sei que é um privilegiado no Brasil, 50 mil por mês é uma boa grana, mas tem gente que ganha mais de 50 mil por mês. E a trolha vai entrar grossa, tá? Por quê? Porque eles fizeram uma questão de imposto efetivo do imposto de renda. Ou seja, o que acontece hoje? Quem ganha bem no Brasil, todo mundo trabalha PJ, não trabalha CLT. Por óbvio, CLT é uma montanha de imposto que não ajuda ninguém a nada, né? Então, o que eles fizeram? E quando você é PJ, o que acontece? Você tem a sua pessoa jurídica, a sua pessoa jurídica paga imposto quando você recebe pela pessoa jurídica, mas quando você pega da pessoa jurídica e passa para você mesmo, pessoa física, isso é rendimento isento e não tributável, ou seja, você não paga imposto de novo da pessoa jurídica sua para a pessoa física. Isso muda agora. Por quê? Porque você vai ter que pagar uma alíquota de 10%, ou seja, além do imposto da pessoa jurídica, que já é um imposto alto, na faixa de 15%, você tem que pagar mais 10% na pessoa física, se você abre o PJ. O resultado disso é que fazer PJ vai deixar de ser interessante no Brasil. O melhor mesmo vai ser totalmente informal. Totalmente informal é muito melhor no final das contas, né? Ou então, abre-se empresa no exterior, você recebe no exterior. Muito melhor a solução do que você ter uma empresa pagar PJ aqui no Brasil. Eu imagino que os altos salários aqui no Brasil vão todos fazer isso. As empresas vão abrir contas no exterior, os empregados que ganham bem nessas empresas vão abrir contas no exterior e vão receber tudo no exterior. Como toda taxação de super rico vai acabar gerando uma fuga de dinheiro do Brasil, né? Então aqui, para financiar o aumento da taxa de isenção do imposto de renda, o governo vai fazer uma alíquota efetiva de 10%. Repara que a alíquota efetiva é diferente de alíquota. A alíquota do imposto de renda é 27,5%, mas você tem um monte de dedução, você pode deduzir um monte de coisa, despesas com saúde, não sei o que lá, tem um monte de coisas que você deduz, né? A alíquota efetiva é o mínimo que você paga, não interessa nada, não tem dedução, não tem nada. E isso é o problema. O que eles querem fazer é uma alíquota de 10% efetiva para quem ganha acima de 50 mil reais. É uma piroca coberta com lixa 24 entrando no seu rabo com areia, jogando areia ainda por cima assim e sem lubrificante, né? É para ferrar todo mundo mesmo, mas é aquele negócio, né? É o que eu falei para vocês, era um pacote de aumento de impostos, não é um pacote de corte de despesas. Bom, também a isenção de imposto de renda por problemas de saúde não vai ser mais universal como é hoje. Eu não sei se eles podem fazer isso sem uma PEC não, tá? Porque na Constituição tem essa isenção de imposto de renda para questão de doença, mas vamos ver como é que eles vão resolver isso daí, né?
Agora, vem a parte de corte de gastos propriamente dita. Primeira coisa, salário mínimo. O salário mínimo vai crescer menos. Fizeram uma regra que o salário mínimo vai crescer menos a partir do ano que vem. Acho isso ótimo. O salário mínimo prejudica o trabalhador. Se você quer entender por quê, vai lá no meu vídeo, lá no Ancapsu Classic. Salário mínimo ajuda o trabalhador? Não, não ajuda. Eu explico lá no vídeo. Então é só procurar esse vídeo que se chama Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador, lá no Ancapsu Classic. Como eu explico que o salário mínimo gera a nossa geração nem-nem. Sabe essa geração nem-nem? O pessoal que nem trabalha e nem estuda, isso é gerado pelo salário mínimo. E é uma burrice essa história de salário mínimo, não tem lógica nenhuma. O salário mínimo sempre é zero, que é o salário do desempregado. Então não tem esse negócio de existir salário mínimo. Não existe já. Esse número que o governo inventa só prejudica as relações entre empregado e patrão, né? Também reduziu o abono salarial. Então existe um negócio chamado abono salarial, que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos podem reclamar esse abono salarial na Caixa Econômica, que é um 14º salário, ganha um salário extra todo ano, né? Um desses benefícios criados aí por populismo e coisa e tal, e beleza, né? O governo dá, ok. É um gasto enorme isso daí, o governo vai reduzir isso só para quem ganha até 1,5 salário mínimo, não vai ser mais quem ganha 2 salários mínimos, é quem ganha 1,5 salários mínimos vai ganhar o abono do salário mínimo, né? Começa a ficar uma coisa que se você aumentar, passar de 1,5 para 1,6 do salário mínimo, já é ruim para você, porque você perde o abono. Enfim, também a questão da previdência dos militares, vai sacanear os militares, o fim da morte ficta, que é quando uma família de um militar expulso das Forças Armadas recebe pensão como se ele tivesse morrido, não vai ter mais isso. Padronização em 3,5% da contribuição do militar para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026. Extingue a transferência de cota de pensão quando parte de um dependente que morre migra para os demais membros da família somando 100%. Estabelece progressivamente idade mínima para reserva remunerada até chegar a 55 anos. Isso dá uma economia de 2 bilhões por ano, né? Ou seja, uma economia pequena e uma sacanagem com os militares. É bem aquele negócio. O Lula, você sabe, não gosta dos militares, né? Então é isso daí, faz parte. Super salários. Lista de exceções ao teto remuneratório nacional passará a ser definida por lei complementar. Medida vale para todos os poderes e para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Acho lindo isso. Já falei com você. Isso já existe, tá? Ele está fazendo mais uma lei limitando os salários do pessoal e é mais uma lei que não vai funcionar, porque vai acontecer aquilo que eu falei, o pessoal afetado vai entrar na justiça, a justiça vai dar ganho de causa para esse pessoal, porque os próprios juízes ganham coisas além do teto salarial, então ninguém vai dar, então esquece essa porra de super salário, porque vai continuar ganhando super salário do mesmo jeito. Lindo ter esse negócio aqui, mas se eles acham que vai reduzir alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Novo pente fino, vão sair cortando mais Bolsa Família, benefício de prestação continuada, salário mínimo pago a pessoas com deficiência, não sei o que lá, endurecimento para acesso ao benefício, vai ficar mais difícil tirar os benefícios, né? Então, pois é, isso daí. Lembra quando o Lula falava que eu não quero prejudicar os pobres e não sei o que lá, o Lula... Os pobres aqui, ó, com vontade, né? Com aquela lixa 24 ali entrando nos pobres, né? Faz o L aí, pobre, faz o L. Enfim, aqui ó, Bolsa Família. No Bolsa Família o governo pretende combater irregularidades nos pagamentos para beneficiários que declararam morar sozinhos, os chamados unipessoais. Estão fodidos vocês. Aqui ó, restrição para municípios com percentual de famílias unipessoais, um monte de besteira aqui, né? Agora vem a coisa que eu quero ver se isso vai passar. Emendas parlamentares. Projeto de lei discutirá limitação do crescimento das emendas. Limite de crescimento das emendas impositivas ao arcabouço fiscal, alinhado à lei sancionada nessa semana. Restrição de emendas para despesas discricionárias, não sei o que lá. Vedação de aumento real de emendas não impositivas, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. A questão disso tem que passar pelo Congresso. E o Congresso estaria dando dinheiro para o Lula. Eu não sei se isso vai passar não, mas vamos ver, né? De repente negociaram alguma coisa. Isso daqui é uma sacanagem, isso aqui é aumento de imposto que chama, tá? Isenções fiscais. Se houver déficit primário em 2025 em diante, no ano seguinte fica vedada a criação, majoração ou prorrogação de benefícios tributários, ou seja, tem que aumentar os impostos, né? E lembra, benefício tributário, porcaria nenhuma. Isso é o nome que o governo dá quando ele deixa de roubar dinheiro das pessoas. O dinheiro é das pessoas, não tem que ter imposto mesmo, imposto é roubo. Né? Então, quando ele fala que vai acabar com o benefício tributário, é porque ele vai roubar imposto das empresas, é alguma coisa ruim, né? Gastos com o pessoal. A partir de 2027, o gatilho de reenquadramento levará aumento real
para 0% das despesas discricionárias não obrigatórias do governo caírem de um ano para o outro. Ou seja, vão dar um jeito de cortar gastos com o pessoal. Isso aqui achei positivo, também gostei disso daqui. Novo Vale Gás e Pé de Meia. Gastos com o programa serão inseridos no arcabouço fiscal. O Pé de Meia passará para o orçamento do Ministério da Educação e o Vale Gás para o Ministério da Minas e Energia. Educação em tempo integral. Fala alguma coisa aqui sobre o Fundeb, não interessa. Lei Aldir Blanc, aquela lei que eles fizeram para dar dinheiro para artista, para obrigar o governo a dar direito para artista, né? Olha só, o repasse anual de até 3 bi continua condicionado à execução dos recursos pelo ano anterior. Ou seja, se você não gastar todo o dinheiro, não tem dinheiro novo no ano seguinte, né? Ou seja, tem que complementar 3 bilhões isso daí. Ou seja, não deixa de ser uma colocadinha de piroca no cu dos artistas também, né? Parabéns aos artistas que fizeram L aí, né? Concursos públicos, olha, faz muito L o pessoal concurseiro, que não, Lula vai fazer concursos públicos e coisa e tal. Escalonamento de provimentos e concursos em 2025 com meta de pelo menos 1 bilhão de economia. Não vai ter concurso em 2025. Subsídio de subvenções, fundo constitucional, desvinculação à DRU. A DRU é importante. Isso aqui é detalhe. Novas despesas devem constar na avaliação da despesa atualizada limitada ao crescimento permitido pelo arcabouço. Dever de execução, revoga dever de execução do orçamento. Ou seja, isso daqui é uma medida que afeta o Congresso também, tá? O Congresso fez o orçamento impositivo, o governo tem que executar o orçamento. Isso agora seria revogado nesse pacote. Esse pacote, bom, pode ser que passe no Congresso, mas eu não sei não, os senadores e parlamentares não estão muito felizes com ele não, certamente, né? Bom, bastidores aqui. Lula e líderes da Câmara vivem clima natalino ao tratar de corte de gastos. Segundo o pessoal, não porque o Lula apoiou o Hugo Mota para a presidência da Câmara e já negociou com o Arthur Lira a aprovação desse pacote. Duvido que o Lira tenha aceitado aprovar esse pacote só com apoio ao Hugo Mota. Sabe por quê? Porque ele não precisava do apoio ao Hugo Mota. O Lula podia apoiar outro candidato que foda-se, como o Bolsonaro apoiou o Hugo Mota e um monte de gente do Centrão apoiou o Hugo Mota iria ganhar de qualquer jeito. Então foda-se o Lula quem que ele apoia, quem ele deixa de apoiar. Então eles estão falando aqui, não porque o pessoal espera aqui que houve uma troca de presentes, por trás do clima de descontração no Palácio do Planalto, deputados veem uma troca de presentes. A avaliação é que o governo conseguiu pavimentar o caminho para aprovar o pacote quando o PT decidiu, de forma antecipada, apoiar o Hugo Mota, lançado pelo presidente da Câmara, né? E os deputados agora terão que retribuir com votos no plenário. Eu não sei o que eu estou falando para você, né? Esse daí também estranha essa história. Quero ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Líderes dizem que pacote de corte de gastos só avança após o Flávio Dino liberar as emendas. Por quê? Porque o governo vem usando o Flávio Dino para justamente botar botar um arreio no Congresso, né? Qualquer coisa, o Flávio Dino proíbe as emendas e aí não pode mais nada avançar, então os deputados vão falar, a gente só vai votar esse pacote se o Flávio Dino suspender a porra toda, acabar com esse negócio, né? E aí depois vamos ver. Mas veja, isso é para tramitar o pacote. Eles não estão dizendo que vão aprovar o pacote, não. É para tramitar o pacote. Para começar a considerar esse pacote, o Flávio Dino tem que sair da jogada. Pois é, e aí se o Flávio Dino sair da jogada, o Lula perde esse controle sobre o Congresso. Eu duvido que o Congresso aprove esse pacote. Vamos ver o que vai acontecer. É o que eu estou falando para você. Eu vou falar no final dessa história aqui. O Lula jogou o Haddad na fogueira. Pode ser que o Haddad consiga se virar nos 30 e aprovar esse pacote e a coisa funcione. Pode até ser que aconteça isso. Se acontecer, parabéns para o Haddad. Superou minha expectativa. Vai ser o candidato do PT em 2026. O mais provável, porém, eu diria que 90% a 99% de chance, esse pacote vai dar merda, a economia vai para o saco e vão botar a culpa no Haddad. Aqui, ó. Pacote fiscal vai gerar economia de 62% do valor estimado pelo governo, diz Felipe Salto. Então, o pessoal de fora, fazendo a conta, né, pegou essas medidas todas aqui, vamos ver quanto é que isso aqui realmente vai cortar de despesa, né? O governo falou que vai cortar 70 bilhões. O pessoal está dizendo que não, é 62% disso, ou seja, pouco mais de 43 bilhões. Seria 19 bilhões no primeiro ano e 25 bilhões no segundo ano. Seria essa a conta que ele fez aqui, o que é muito pouco. O Salto também afirma que o sequestro do protagonismo do plano de contenção de gastos pela agenda de isenção do imposto de renda foi um tiro no pé e ofuscou os efeitos positivos do pacote, né?
Como eu mostrei no pacote, tem algum corte de gastos. Tem muito mais aumento de imposto do que corte de gastos, mas tem algum corte de gastos ali. A questão é que aí botaram esse negócio da reforma do imposto de renda, que confundiu muito mais o pessoal, né? Aqui, ó. Pacote do governo decepciona gestores que esperam piora. Ativos no Brasil vão sofrer. Não só os ativos por conta da gastança do Lula, que deve trazer inflação, mas também os ativos porque vai começar milionário querer se livrar de coisa no Brasil por conta de que vai ter imposto sobre os muito ricos, né? Aí tu já viu a merda, né? 10% de alíquota efetiva é caro pra cacete. Aqui, ó, o pacote anunciado por Haddad impõe um grande teste para o governo. O grande teste das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda será a evolução da dívida pública. Eu discordo dele aqui. Eu acho que o primeiro teste vai ser a aprovação no Congresso. Dificilmente isso vai ser aprovado. Evolução da dívida pública, isso não vai conseguir nem fazer cosquinha, porque já não tem o corte que seria necessário no final das contas, já está um governo desacreditado, isso não vai passar no Congresso, ou seja, eu acho que não vai ser muito pior do que eles estão falando aqui, mas é um teste para o governo. E o Lula sabe que é um teste que eles podem falhar. Por isso que ele fez o Haddad anunciar a coisa. Se o Lula achasse que essa coisa ia passar, o próprio Lula tinha anunciado. O Lula não anunciou essa parada porque ele sabe que não vai passar esse troço, que vai dar merda, e aí ele vai botar a culpa no Haddad, né? Aqui, ó. Centrão discorda do governo e vê erro no anúncio da isenção do imposto de renda. Lembra que eu falei para vocês? O Haddad queria fazer só o corte de despesa. O negócio do imposto de renda fica para depois. O governo Lula quis botar as duas coisas juntas exatamente para sabotar o Haddad. O governo Lula está querendo rifar o Haddad, a verdade é essa, né? E acabaram fazendo isso, e agora gerou um problema muito maior, né? Aqui, ó, a isenção de IR não está no pacote fiscal e valerá apenas para 2026, e olhe lá, se valer algum dia, né? Imposto de 10% efetivo será cobrado de quem ganha mais de 1 milhão, né? Mas aí que tá, né? O que eles falam aqui é que pouco mais de 100 mil super ricos devem ser taxados com a nova regra. Mas é o que eu lembro sempre para vocês. Lembra dessa história. 100 mil super ricos vão ser taxados com 10%, quem ganha mais de 1 milhão por ano. Mas quem ganha 600 mil por ano, ganha acima de 50 mil, já vai ser taxado com uma alíquota também. Porque é aquilo que eu falo para vocês, eles fixam esses valores em valor específico. Então, com o tempo, com a inflação, isso acaba atingindo as faixas mais baixas de renda, né? É isso que vai acontecer. Começa como imposto super rico. O imposto de renda no Brasil começou como uma coisa só para rico. Só rico pagava imposto de renda no Brasil. Hoje em dia, salário mínimo paga imposto, 2 salários pagam imposto no Brasil, imposto de renda. E a mesma coisa vai acontecer com esse imposto sobre os mais ricos aqui, os super ricos. É sempre essa história. E lembra esse papo, né? Os super ricos abandonam a Noruega em massa depois do aumento. A Califórnia também teve efeitos negativos com o imposto sobre super ricos. Isso deve acontecer no Brasil também, se essa coisa for aprovada, que eu acho muito pouco provável no final das contas. Mas o que vai acontecer? O que aconteceu na Califórnia aconteceu na Noruega também. Os países inventaram um negócio que você está saindo do país, você tem que pagar o imposto sobre o seu patrimônio. Então eu aviso para você que tem dinheiro aqui no Brasil que ganha mais de 50 mil por mês. Mete o pé daqui enquanto é tempo, porque quanto mais tempo você ficar aqui, vai ser mais difícil para você sair depois, né? O caminho é meter o pé do Brasil para todo mundo no final das contas. Um país que elege Lula não tem salvação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.